Olá, eu sou Vinícius Carçan, da turma 1002, e sou um dos apresentadores do podcast Muito Além da Escola. E nesse podcast nós vamos conversar sobre o Enem com a professora Carla Cristina. Para começar, Carla Cristina, a gente vai fazer uma pergunta que já é padrão no nosso programa. Quem é Carla Cristina? Carla Cristina é professora da rede estadual há 25 anos, né? Professora de Geografia, professora também da Rede Municipal de Educação de Niterói, doutorando em Educação, né? Com área de concentração de estudo em avaliação externa. E como surgiu o Enem? O Enem, né, ele vem no bojo das políticas públicas, né? De uma reformulação das políticas públicas no Brasil, educacionais, né? E ele vem assim muito em função de influências externas, né? De outros países que já experimentavam, né? Esse tipo de avaliação, né? Avaliação de sistemas, avaliação externas, né? Dentre esses países, Estados Unidos, Inglaterra. Então, o Brasil faz uma importação dessa política, né? Principalmente nos anos de 1990, né? Quando se tinha também, né? Então, você tinha dois contextos: o contexto externo, né? Muito em função de outros países já desenvolverem esse tipo de política voltada para apreender a aprendizagem dos estudantes, né? E são avaliação externa feita em larga escala, né, para todos os estudantes, e também dentro de um contexto externo voltado para a democratização do Brasil, Constituição Federal de 1988, onde se queria prestar ser mais transparentes nas políticas públicas, dentre elas educacionais. E o Brasil era um país com pouca tradição nesse tipo de estudo, de mapeamento da aprendizagem dos estudantes. É nesse contexto que surge o SAEB, né, Sistema de Avaliação da Educação Básica, nos anos 90, e junto com ele o Enem, né, que faz parte desse grande guarda-chuva chamado SAEB. Então, o Enem, propriamente dito, ele surge lá em 1997, né, num formato ainda não tão estruturado como ele passa a ser a partir de 2005, porque em 2005 o Enem ele passa a ser o SAEB, né? Ele passa a ser censitário, e aí há uma reformulação, né? Não só do SAEB como também do Enem. Aí o Enem ele passa por uma, vamos dizer assim, a estrutura metodológica dele de avaliar os alunos, ele se modifica, porque aí ele vai incorporar, né, principalmente uma metodologia chamada de teoria da resposta ao item, TRI, na sua construção das questões, dos itens, que eles chamam de itens, né, que são as questões, como também na forma de computar esse resultado, né? Então, ele passa, inclusive, a ser mais abrangente e dá, né, entrada nas universidades. E cada vez mais as universidades vão incorporando o Enem para entrada, o ingresso no nível superior. E antes do Enem, como é que era o processo para se entrar numa faculdade? Isso. Aí, antes do Enem, o processo, as faculdades faziam seus próprios vestibulares, né? Então, hoje, né, aqui no Rio de Janeiro, que eu tenho notícias, a UERJ ainda não utiliza o Enem. Ela tem um vestibular próprio, mas assim como a UERJ, a UF era assim, a UFRJ era assim, e todas as outras universidades do país tinham seus próprios vestibulares. Então, eu, por exemplo, fiz, né, vestibular para a UERJ, fiz para a UFRJ, fiz para a UF, né? Eram vestibulares isolados, cada um tinha o seu edital próprio e a sua maneira de entrada, a sua forma de avaliar para a entrada no curso superior. Aí depois do Enem, as universidades passaram a utilizar os resultados do Enem para o ingresso nas universidades, né? A intenção, né, porque assim, tudo que se pensa em política pública e a política educacional não foge disso, né? Existem as boas intenções
e as más intenções, né? Então, a boa intenção que a gente pode dizer com relação ao Enem foi democratizar o acesso, né? Porque aí você cria critérios, né, claros para todo o país de ingresso no nível superior, né? Então, a regra do SISU, porque o Enem é a prova, né? A prova, a aplicação em 2 dias, né? Uma curiosidade que o Enem era aplicado sábado e domingo, né? Eles mudaram, tem uns 3 ou 4 edições, por causa da questão dos sabadistas, né? Das religiões, onde o sábado é guardado. Então agora é em 2 domingos, né? Então o Enem ele passa então assim estabelecer critérios claros para todos. Então o Enem é a prova, né? Você vai lá, faz a prova, mas aí para você o cômputo do Enem, ele é feito pelo SISU, que é o classificador. Então não adianta fazer o Enem e não se inscrever no SISU, porque é a segunda etapa, vamos dizer assim. Você faz o Enem, aí você tem uma nota, né? Você tem uma nota que você pode acessar pelo celular, você faz um cadastro aqui e você depois se inscreve no SISU e o SISU vai rodar o resultado do Enem, né? Não adianta fazer o Enem e não se inscrever no SISU, porque senão você não vai ter acesso a nenhuma universidade, né? Então, o Enem veio nessa perspectiva de democratização do acesso ao nível superior, com critérios, né? E os critérios contemplam, inclusive, os alunos de escola pública, né? Escola pública, cota. Então, o Enem você tem lá, né? Cota para escola pública, negro. Então, tem no edital, o edital é muito bem construído para que ele possa contemplar, né? E não só contemplar, né? Uma dívida histórica, vamos dizer assim, né? Ele vem também para dar conta de uma dívida histórica com as classes de menos favorecidos socialmente, a questão da renda. Então, o Enem, ele tem, assim, ele vai democratizando, né? E cada vez mais, eu lembro que os primeiros Enems, né? A gente tinha aqueles absurdos aparecendo no Fantástico, né? As pessoas que se autodeclaravam, porque tudo é autodeclaração, né? Hoje em dia as universidades, elas estão muito mais, vamos dizer assim, espertas, vamos dizer assim, criteriosas, né? Em analisar os critérios de cor, de raça, de situação socioeconômica, estão sendo muito mais criteriosas, né, nesse ingresso, para que a gente que não haja distorções, né, para que os alunos ingressem no Enem. A senhora falou várias vantagens do Enem, mas na sua opinião, qual é a desvantagem? Quais seriam as desvantagens do Enem? Olha, eu não consigo ver na perspectiva assim, desvantagem, talvez eu não tenha feito entender, não em relação à forma de ingresso, mas eu digo assim, porque assim, a gente tudo tem os dois lados, né? A gente não pode apagar, né, uma política pública tão importante para o país, né? Mas a gente tem que estar sempre olhando para trás e saber que junto com essa política porque vem uma política econômica por trás, né? Que é essa face neoliberal aí, que o Brasil também vem incorporando ao longo dos anos, né? A política pública brasileira e dentre elas a educação. Então, junto com o Enem, né, junto com o SAEB, né, que o Enem faz parte dele, você tem aí uma reforma do ensino médio, você tem uma base nacional comum, curricular comum, né, que tem um lado positivo, mas tem um lado negativo, que é o lado econômico, porque junto com ela vem o quê? Vem os empresários da educação, pessoas que vêm ganhar dinheiro, pessoas não, grandes corporações. Por trás disso tem venda de material didático, tem venda de pacotes prontos para as redes de ensino, né? Então, a política que se reverbera lá na ponta, dentro da escola, para o aluno, para o cidadão comum, ok. Mas aquela política que vem por trás, que está embutida nessa dinâmica, a gente nunca pode deixar de olhar, né? Nunca pode deixar de fazer esse contraponto. Eu acho que existe aí um contraponto. O Enem, enquanto, né, o que ele reflete para o aluno, para o estudante, para a sociedade,
ele democratizou, mas ao mesmo tempo ele carrega, junto com o SAEB, não só o Enem, porque o Enem é mais um dos braços do SAEB, essa questão, né, curricular, né, essa uniformização, homogeneização, né, do currículo, a reforma do ensino médio está por trás disso. Então, isso muda tudo, né? A forma de distribuição dos recursos da educação, né, são baseados, né, parte dos recursos no desempenho dos estudantes, nas avaliações. Então, assim, a gente não pode esquecer também essa outra face. Agora, sem dúvida nenhuma, né, se eu tivesse que... eu que já fiz vestibular lá nos anos 90, não existia Enem ainda, eu prefiro essa forma de ingresso. Eu acho muito mais democrática e muito mais transparente para a sociedade. Assim, minha opinião, me corrija se eu estiver errado. Eu acho que algumas questões são muito mais difíceis do que a gente aprende na escola, sabe? Isso. Porque às vezes são questões, na verdade, o Enem, para mim, na minha visão, parece mais uma prova de resistência. São umas questões que são textos enormes e você tem que interpretar e aí você tem que escolher e, sabe, te confunde. Aí você duvida da sua resposta, duvida da sua capacidade, sei lá. Mas parece uma coisa muito confusa, muito mais complicada do que é. Porque tem algumas questões que realmente são fáceis, mas tem outras que são enormes, sabe? Aí você está trazendo aí uma face, né, do Enem, e aí pegando todo o SAEB, né, inclusive a Prova Brasil, que não é mais Prova Brasil, que agora é SAEB, tudo SAEB de novo, aquela história da teoria da resposta ao item que eu te falei, né, da metodologia que eles utilizam para a construção das questões e para a correção também. Então, as questões do Enem, elas têm uma estrutura, né? Todas as questões do SAEB, né, não só do Enem, do SAEB, elas têm uma estrutura, vamos dizer assim, quase que matemática, uma metodologia. Então, você vai ter sempre numa questão do Enem um suporte. Esse suporte é o texto. Ele pode ser verbal ou não verbal. Ele pode ser uma imagem, ele pode ser um gráfico, ele pode ser um texto mesmo, né? E porque são questões de compreensão, que ele vai cobrar basicamente o raciocínio, né? Leitura, escrita, raciocínio lógico, matemático, porque o Enem tem os descritores. O SAEB, né? A gente fala o Enem porque a gente está tratando de Enem, mas nunca perdendo de vista que o Enem está dentro do SAEB. Então, são os descritores que pautam as questões do Enem. Então, eu acho que talvez, né, não sei, um terceiro ano do ensino médio, teria que se voltar, né, o professor talvez teria que trabalhar em cima dos descritores do Enem. Quais são os descritores de língua portuguesa, de linguagens? Quais são os descritores de matemática, física, né? Que lá daquele conjunto de questões de humanas são os descritores. Então, as questões do Enem é de compreensão. Ele vai te dar sempre um texto que eles chamam de suportes e o Enem vai ter sempre as opções, os itens com letra A, B, C, D e E. Se você fizer o SAEB do 9º ano, né? 9º ano e 5º ano é A, B, C, D só, as opções. Então, você tem lá, né, as opções, né? Cada questão do Enem trabalha um descritor, um único descritor. Aí você precisa saber quais são os descritores, né? O professor, essa pessoa, né, que vai mediar, né, ele precisa trabalhar com os alunos os descritores de Enem, aquilo que cai. E a questão, ela tem sempre essa estrutura. Você pode pegar tanto a prova de química, todas as provas, né, que contempla todas as disciplinas, porque assim, o Enem também não tem assim, prova de geografia, não, tá dentro de humanas. Prova de linguagens, tá lá, língua portuguesa, né, língua inglesa, o espanhol, a linguagem que o aluno fizer a opção. Prova da parte da área física, aí vai estar lá matemática, né, vai estar física, tudo ali, química, tudo ali embutido, mas ele não vai cobrar o que é isso, o que é aquilo, né? Ele vai cobrar um conhecimento mais ampliado de conexões, que cada descritor traz isso. E aí é preciso conhecer os descritores. O gabarito está mais certo, mas os outros não é que esteja errado,
São respostas possíveis, porque para você dar aquela resposta da A, você pode ter feito um raciocínio assim, assim, assim. Da B, assim, assim, assim. Da D, que eles chamam de distratores. Não, então tem suportes, distratores e a opção correta, vamos dizer assim, o gabarito da questão. Então, por exemplo, eu faço lá o Enem, né? E eu acerto, o número de acerto e erros não é a teoria clássica dos testes. Porque o que é a teoria clássica dos testes? Você acertou, acerto, erro, certo, errado. Então, se eu tinha 90 questões, acertei 45, cada questão vale 1 ponto, eu estou com 45 pontos. O Enem não é assim. Eu posso acertar 45, você 45, e você tem uma nota maior do que a minha. Eu posso. Por quê? O que acontece com o Enem? Essa metodologia de correção, ela vai levar em consideração, porque o Enem também é dividido em perguntas fáceis, médias e difíceis. Eu acertei só fácil, né? Como que eu acertei, sei lá, 50 questões, mas a média do povo, vamos dizer assim, o grupo que você está importa. Você a sua nota vai ser analisada dentro do grupo das questões fáceis, dentro das médias, dentro das difíceis. E vai ser analisada também com relação ao todo do Enem, do Brasil inteiro. Então, a sua nota vai ser de acordo, a sua pontuação, com essa análise também. Em que grupo você se encontra? Você acertou mais as fáceis, mais as médias, mais as difíceis. Acertou quantas? Né? Mas como que está o restante que fez o Enem? Então, não gente, é uma engenharia, uma matemática que eles fazem. Por isso que o resultado demora. Né? Porque eles precisam rodar todo esse resultado. Porque às vezes você acerta só questões fáceis, né? Mas aí você está dentro daquele grupo que acertou mais, que acertou menos, que não, entendeu? Então eu posso ter os mesmos 45 questões acertadas que você e ter uma nota maior ou menor. Depende de onde eu me encontro dessa escala de correção do Enem. Né? Então, e você não zera, vamos dizer assim, você errou a questão 1, o gabarito era E, eu botei A. Não, aquela pontuação vai ser considerada, dependente de onde você está. Então, o Enem não é o certo, porque era o vestibular antigamente. O vestibular antigamente, na teoria clássica dos testes, antes do Enem, antes da teoria da resposta ao item, era isso. Você era certo ou errado, certo ou errado, certo ou errado. Agora não é mais. De 50 questões eu acertei 40. Não é assim a correção do Enem. Eu posso acertar, né, o número de questões igual do meu colega e a minha nota ser completamente diferente da do meu colega. Né, porque eles vão levar em consideração aonde você se encontra na escala. Né? Então, existe toda uma engenharia que essa é a teoria da resposta ao item. Né? Porque a TRI não é uma teoria assim, os estudiosos dizem que ela não é assim, 100%, mas ela permite, por exemplo, fazer série histórica. Eu posso comparar o Enem a partir de 2015, de 2005, quando ele muda para a teoria, eu posso comparar os resultados, né, de 2000, porque você não está avaliando o aluno propriamente dito, vamos dizer assim, né? Você está avaliando o terceiro ano do ensino médio, vamos dizer assim, né? Então, a pontuação também é diferente. Então, você pode fazer série histórica, comparar o Enem de 2005 com 2006, com 2007, com 2008, a partir dessa possibilidade da incorporação da teoria da resposta ao item. E na teoria clássica dos testes, você não pode, você não tem essa possibilidade de fazer série histórica, estudos de série histórica, por exemplo, né? Que é a mesma coisa que acontece com os alunos que são avaliados no 5º, 9º e 3º ano de ensino médio, que é o SAEB, né? Fora o Enem, vamos dizer assim, né? Então, assim, eu sei que esse não é o objetivo do SAEB, mas o SAEB talvez, então, seria uma prévia do que pode vir no Enem? Para preparar? O SAEB se você pegar a estrutura da prova, da avaliação é a mesma, tanto do 5º ano, do 7º, do 8º e do 9º. Só o número de questões que muda. Por exemplo, no 5º ano são 44 questões, são 11 blocos. Não sei se você reparou também que é a teoria dos blocos, né, que eles falam, né?
Eles usam também uma outra teoria para a organização das questões na prova. Você tem o primeiro bloco, o segundo bloco, o terceiro bloco e o quarto bloco. No quinto ano são 11, 11, 11 questões. No nono ano são 13, 13, 13. E as provas geralmente têm cores diferentes do Enem. É branca, é rosa, é azul, né? Então as questões mudam, né? São as mesmas questões, mas organizadas em blocos diferentes. Isso também é levado em consideração no momento da correção da avaliação. Legal. A teoria dos blocos balanceados é o nome dessa teoria que eles usam na organização das questões. Questões fáceis, questões médias, questões difíceis, e aí eles vão analisando vão contemplando cada descritor que já está lá, matriz de proficiência do Enem, e você, por exemplo, o que eles analisam também, né? A complexidade das questões. É uma questão que você vai precisar usar habilidades, né? Habilidades e competências. Que habilidade você usa para desenvolver uma questão? Eu vou usar só soma, subtração, né? Questões simples da matemática. Ok, acertou essa questão? Um tipo de pontuação. Mas se você já tem que usar coisas mais complexas, aí você vai aumentando na escala de proficiência, né? Que aí eles também criaram uma escala de proficiência. É uma engenharia, na verdade, né? O Enem, o SAEB é uma engenharia, né? Mas assim, por que cria-se nesse formato? Para que você possa analisar os resultados ano a ano, ano a ano. Ter a possibilidade, dentre outras coisas, de fazer uma série histórica. Cara, é muito legal isso do SAEB. Agora me deu até vontade de fazer. O problema é que eu não fiz nem no quinto, nem no nono, e no terceiro também eu não vou conseguir fazer. Porque o nono, eu sou do primeiro ano, então o nono esse ano fez. Aí no próximo SAEB, não, acho que já fizeram, eles já corrigiram. Não, esse ano não, acho que tá para marcar, o Júnior falou. SAEB? Tá para marcar. Assim. Então, mas aí no próximo SAEB, eu provavelmente já vou estar na faculdade. É a cada 2 anos. Então, a cada 2 anos já vou estar. Esse ano é 23, aí depois 25. Então, tivemos um pequeno problema no nosso microfone, mas vamos voltar à entrevista. A senhora acha que é preciso de preparação psicológica para o Enem? Eu acho que o aluno, assim, o estudante sempre tem que se preparar, o candidato, né? Eu não vou dizer nem aluno nem estudante, porque às vezes não é mais, né? Às vezes é o candidato. Porque, assim, é uma maratona, né? São muitas questões, tem ainda um dia que é redação, então todas as questões, elas são questões grandes, né? Porque tem uma estrutura específica, sempre com suporte, que é texto verbal ou não verbal, ou um gráfico, então precisa se preparar para tantas horas de avaliação. Quais foram os impactos do novo ensino médio no Enem? Por enquanto, né, não tivemos, né, porque na verdade o novo ensino médio ele não foi implementado a nível de Enem. Então a estrutura do Enem ainda não mudou, não sei se mudará, porque essa era existe essa expectativa se o novo ensino médio mudaria a estrutura do Enem, mas eu acredito que não, porque o Enem desse ano já foi pós-lei, né? Então, assim, a lei já está aí há algum tempo e o Enem ia precisar de um tempo para se adequar. E aí, esse ano ainda continua no mesmo formato, então a gente não teve aí uma modificação. Eu não sei o que o governo federal está pensando, o INEP, com relação ao novo ensino médio. Então, eu acho que, por enquanto, continua na mesma estrutura. Mas se mudar, obviamente que vai ter um impacto, né? Porque, assim, muitas disciplinas, assim, o novo ensino médio diminui carga horária de algumas disciplinas, né? Da área humana. Então, assim, eu não sei como que eles vão elaborar, né? Como vai ser essa elaboração de item, né? De questões. Se a senhora fosse fazer o Enem hoje em dia, como a senhora ia se preparar para a prova? Eu acho que procurar um curso adequado, né? Eu acho que procurar ter contato com esse tipo de avaliação, porque o Enem tem uma estrutura de prova muito específica,
né, e procurar entender quais são os meandros do Enem, porque é aquilo que eu acho que eu já mencionei, não é só a prova, né? Você faz a prova, a pontuação é específica, e tem o SISU também, que é a segunda parte. Não adianta fazer o Enem e não se inscrever no SISU, né? Porque o SISU é o que classifica para você entrar numa universidade. Então é preciso aí ter o aluno, o candidato precisa ter isso em mente. O Enem ele não se esgota ali, né? Ele precisa de uma segunda parte, que é a inscrição no SISU, que é onde roda os resultados, cada carreira tem uma pontuação específica, cada universidade tem uma pontuação específica, a pontuação tem pontuação de cota, não cota, ampla concorrência e cota, então assim, e são várias cotas, né? Cota, né? Várias, vamos dizer assim, extratos de cota, então não adianta fazer só a prova e não fazer inscrição no SISU. Que aí o SISU que vai rodar é o classificador, vamos dizer assim, né? Que vai dizer para onde o candidato foi aprovado ou não e para que curso. E no Enem, como é que funcionam as cotas, assim? Tem alguma cota que pesa mais do que a outra? Não, aí são os critérios mesmo de edital, né? Então você tem lá, geralmente, cota para racial, né? A questão da renda também. Então, assim, racial e renda com certeza tem. Os indígenas. E é isso, e aí é ler o edital, é trabalhar com o edital. Acho que todo o processo seletivo, né, eu sempre falo para os meus filhos, começa no edital, do entender os meandros do edital, porque também isso pode te beneficiar no momento de escolha, você entender aonde você se encaixa ali naquele edital. Então, cada candidato é um candidato e cada um vai se encaixar ali dentro do perfil do edital. E ficar de olho nas classificações, né? Porque o SISU tem o SISU 1, o SISU 2, ele roda, né? E daqui a pouco chama. Ficar de olho na fila de espera, porque também tem fila de espera. Porque às vezes você é assim, são 3 vagas para aquele curso, mas eu sou o 5º. Tem que ficar de olho na fila de espera, porque você pode ser chamado. Entendi. Obrigado, Carla, pela nossa conversa, pelo nosso encontro. Gente, esse foi o podcast Muito Além da Escola. Muito obrigado por terem acompanhado a gente até aqui. Tchau, beijos, até a próxima.